Olá, boa noite. A paz do Senhor a todos. Amém. Queria compartilhar aqui 3 versículos que se encontram lá em João 10. João 10, do 7 ao 11. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Vamos agradecer ao Senhor, pois até aqui Ele nos ajudou. Amém. Vamos lá, João 10, do 7 ao 11. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Aí o versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Muito obrigada, Pai. Jesus nos guia, nos protege. No versículo 9, ele fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está te convidando essa noite, Ele está falando: venham me seguir, venham a mim, pois eu sou a porta, eu sou o caminho que vai te levar à vida eterna. No versículo 10, ele fala assim: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, tenham uma vida completa, uma vida plena. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo deu a vida, morreu em uma cruz por mim e por cada um de vocês. Aqui o versículo 14 fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus conhece cada um de nós, sabe o que eu estou pensando, o que cada um de vocês está pensando. Ele já sabia quem viria no culto hoje, Ele sabe quais louvores vão ser cantados, Ele até sabe quem vai vir no domingo. O nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas e conhece cada um de nós. Adore a Ele nessa noite, exalte o nome dEle essa noite, pois só Jesus é digno de toda honra, todo louvor e toda exaltação. Amém? Graça e paz. Gostaria de convidar os irmãos que estão aqui a se levantar, por favor, e vamos louvar o nome do Senhor. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra
te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois eu sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre e cego, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois eu sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Senhor. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti.
Esse louvor, irmãos, ele mostra um pouco do que é o nosso Deus, né? Porque Ele nos aceita, irmãos, do jeito que nós somos. O que nós éramos antes de Cristo? Pobre, cego, nu, sem nada para oferecer, afundado num tremendal de lama. E Ele vai lá e nos resgata. Ele que nos traz, Ele que nos guia agora, nós que já aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele que foi lá e nos buscou, porque a palavra diz que não tem um que busque a Deus. É Ele que vai lá e nos tira do tremendal, é Ele que nos traz, que vai nos levar para a vida eterna. Cristo Jesus, com o sacrifício dele. Então Deus nos oferece tudo e não cobra nada por isso. Nós só temos que seguir os seus caminhos. E muitas vezes nós ainda acabamos fazendo coisas erradas. Então nós temos que estar sempre firmes na palavra do Senhor, irmãos, porque é ela que vai nos mostrar o que devemos fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Irmãos, hoje, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, sabe? Eu fiquei uma semana fora e faz tanta falta estar na igreja, estar com os irmãos, estar cultuando, estar adorando a Deus. E a gente só percebe isso quando a gente não está na igreja, né? Porque quando a gente está o tempo todo, e aí o dia que a gente não vem, tem o culto, a gente fica ali se coçando, querendo estar lá, querendo estar junto. Estar de férias é bom, mas estar na igreja é muito melhor. É muito melhor, não tem nem comparação. E aí, a gente ouve um louvor desse. Hoje eu vim aqui para adorar a Cristo. Vim aqui para me prostrar, pois Ele é o meu Deus. Ele é o nosso Deus, irmãos. E o quão maravilhoso é a gente poder encontrar essa igreja com as portas abertas e oferecendo essa oportunidade para nós. Então, nós que estamos aqui temos que fazer de tudo para estarmos sempre aqui na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você que está nos assistindo, que ainda não conhece Jesus, venha fazer parte da família Palavra da Vida. Venha juntamente conosco adorar esse Deus, exaltar o nome dEle. Porque não há outro Deus, né? O nosso Deus, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Queria chamar agora o Germano, que ele vai estar trazendo a palavra para nós, né? Que possamos estar, né, de ouvidos atentos, com o coração aberto, para estar ouvindo a mensagem. Vamos orar pelo Germano. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está aqui. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia vivido e vencido, Senhor. Senhor, venho te pedir aqui, Senhor, que o Senhor use, Senhor, a vida do Germano, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, coloque na boca dele as tuas palavras, Pai. Que não saia da boca dele nenhuma palavra que não seja permitida por ti, Senhor. Usa ele, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja. Muito bem. Chegamos a mais uma noite
E depois de uma grande chuva hoje, né? Que chuva, que chuva, que acarretou alguns problemas dos nossos parelheiros aqui na nossa comunidade, né? E mesmo assim, muitos de nós estamos aqui na igreja, muitos estão na live assistindo, tá? Isso a gente faz para adorar o nosso Deus, como o próprio louvor diz, né? Vamos abrindo em Lucas 14, do 25 ao 35, que a gente vai ler. Lucas 14, 25 ao 35. Amém? Vamos lá, tem mais alguns irmãos abrindo ainda. Bíblia, Lucas 14, do 25 ao 35. 10 versículos rapidinho. Vamos lá. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Em qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui na Tua igreja, junto com meus irmãos, Senhor, orando, glorificando a Ti, Senhor, louvando. Peço, Deus, que me mostre o caminho para levar a palavra para todas as pessoas, tantos que estão aqui na igreja, como estão na live, assistindo, Senhor, que sejam palavras de crescimento, Pai, um crescimento espiritual, e que sirva, Senhor, para que eles possam ser seguidores de Jesus, Senhor, Pai. Seguidores que levem, Senhor, como Jesus fez, espalhando o seu evangelho, todo o seu ensinamento e a sua salvação pelo mundo, Pai. É o que eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da minha pregação hoje é Ser um seguidor de Jesus. Ser um seguidor é uma palavra, parece simples. Eu lembro muito bem, muitos de nós vamos lembrar, quando éramos crianças, tinha uma brincadeira chamada Siga o Mestre. Siga o Mestre. Então, o que era o Siga o Mestre, para quem não conhece, né? Definia-se um mestre, e aquela pessoa ia em frente, e todo mundo ia imitando ele. Então ele pulava, virava para a direita, virava para a esquerda, e assim ia. O mais interessante, principalmente quando tinha os pequenininhos atrás, era fazer coisas difíceis, para que eles não pudessem repetir. Os maiores sempre faziam isso, eu pelo menos fazia isso, tudo para que os pequenos não pudessem repetir. Era uma ótima brincadeira, simples, seguir o mestre. Mas quando falamos de Jesus, ser um seguidor é muito mais complicado, principalmente para as pessoas que não conseguem se desgarrar desse mundo cheio de perdições. Esse é o mais complicado. Eu digo mais, ser um seguidor de Cristo não é fácil. Muitos não estão dispostos a começar essa caminhada. Por quê?
ser um seguidor de Cristo é amar incondicionalmente a Cristo. A Cristo, tá? Como o Rodrigo falou, ele fora da igreja, ele sentiu essa falta. Por quê? É um amor incondicional. Quando a gente tem um amor incondicional por Jesus Cristo, a gente sente a falta dele, tá? A gente sente a falta de estar na igreja e assim por diante, tá? Mas não podemos fraquejar. Nós que estamos aqui hoje, ou as pessoas que estão na live nos assistindo, que já aceitou Jesus, já deram o primeiro grande passo, tá? E é sobre isso mesmo que eu vou falar hoje. Ser um seguidor de Jesus Cristo. O primeiro grande ponto, de 3 pontos, que eu gostaria de conversar com vocês hoje, tá? É largar o mundo. Largar o mundo é um dos primeiros pontos mais complicados para a gente ser um seguidor de Cristo. Para os que leram o Evangelho e atentaram, para todos que já leram o Evangelho e já se atentaram, prestaram atenção nos apóstolos de Jesus, eles largaram tudo para seguir Jesus, para seguir o Mestre. Olha a nossa brincadeira aí novamente, tá? Só que não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Eles largaram tudo. Tinha Mateus, um cobrador de impostos, que tinha dinheiro, condições sociais, ele largou, tá? Tinha os pescadores que tinham o seu trabalho, largaram para seguir Jesus. É lógico que no dia de hoje, a gente não vai largar nosso emprego, ou até tem pessoas que largam. Ou foi ontem conversando com o Nil, né? A irmã Teresa largou toda a família, grande seguidora de Jesus, saiu e está cumprindo o que Deus propôs para ela, que ela fosse uma missionária fora daqui de São Paulo, fosse para o Nordeste, né? Agora vamos ler o versículo 26 novamente, tá? Do Marcos 14, tá? 26, ele fala assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu não sei se vocês compreenderam esse versículo. Esse largar não quer dizer que a gente vai virar as costas para a nossa família. Não quer dizer que a gente vai virar as costas para os nossos bens. Mas é largar no sentido que vai ter algo entre nós e a nossa família, que é Jesus Cristo, tá? Então a gente coloca Jesus Cristo em primeiro lugar. A gente coloca Jesus Cristo na frente do nosso trabalho. A gente coloca Jesus Cristo na frente da nossa família, tá? Dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa casa. A gente tem que colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, tá? Esse é o primordial da nossa vida, para que a gente possa ser um seguidor, para que a gente possa sofrer um discipulado. Ou seja, tudo da nossa vida tem que ter Deus, Jesus, na frente, tá? Não pode ser de outra forma. Eu tenho certeza que se a gente fizer dessa forma, a gente vai superar muitas dificuldades, tá? Muitas. Vamos deixar as dificuldades do lado e vamos começar a pensar de uma outra forma. Ou seja, o verdadeiro discípulo de Cristo ama Jesus em primeiro lugar. Não tem outra frase mais perfeita que isso. Amar Jesus em primeiro lugar. Vejamos em Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Colossenses 1,18. Então, Colossenses 1,18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as ocasiões ter a primazia. Então, Jesus é a cabeça da nossa igreja. Ele é o princípio. Ele é tudo que é para nós. Ele é o início, o nosso start da nossa vida é Jesus, tá? Ou seja, quando a gente aceita Jesus, a gente renasce, a gente dá um novo start na nossa vida. Então a gente tem que ter sempre Jesus em primeiro lugar. Outro texto que é bem interessante observarmos quando falamos em largar as coisas do mundo é de Mateus 19, 16 a 22. Não precisa abrir não, Mateus 19, 16 a 22, tá? Onde fala do jovem rico.
Ele tinha tudo. Inclusive, ele falava que ele era conhecedor das leis, que ele cumpria as leis, tá? Inclusive isso. Mas ele perguntou para Jesus como ele faria para ter a vida eterna, tá? E quando Jesus falou para ele, vende tudo e segue-me, aí que foi complicado, porque mexeu em quê? Mexeu nas coisas do mundo, onde ele estava apegado, onde item que ele não poderia soltar jamais. Então ele não conseguiu se ter o amor de Cristo em primeiro lugar. Ele não conseguiu ser um discípulo de Jesus, não conseguiu segui-lo, tá? Esse é um dos textos que eu vi ler na Bíblia que eu mais me atentei, assim, que eu até falei com o pastor, com o Nil ontem, que esse texto ficou passando na minha cabeça, como é difícil a gente largar as coisas do mundo para vir se dedicar à obra. Essa semana mesmo, vou falar para vocês, para trazer uma palavra, foi difícil. Foi difícil. Conversei com o Rodrigo, ele estava de férias, falou, não, Germano, você pode pregar, seria o Rodrigo hoje? Eu falei, com certeza. Aí comecei a me preparar. Primeiro, 2 dias de dor de cabeça daquelas, Rodrigo, foi daquelas mesmo, sabe, de ficar tonto mesmo. Aí segundo, hoje, com essa chuva muito forte, estourou um cano em uma das casas que minha mãe é proprietária e alagou a casa da inquilina todas. E eu liguei para o pastor, falei, pastor, se prepara aí, porque eu acho que não vai dar não. Acho que eu não vou conseguir chegar a tempo. Mas não, eu falei assim, eu não posso deixar as coisas do mundo me prejudicar, me apegar, me impedir de estar aqui na igreja. Não posso. Eu fui, terminei a obra correndo, era 5 horas, cheguei em casa, tomei banho rapidinho, fui para o quarto, meditei mais um pouco, estou aqui, porque Jesus Cristo para mim é o primeiro lugar. E quando a gente passa a ter Jesus Cristo em primeiro lugar, a gente passa a ter chamados, tá? A gente chamados constantes. Todos nós tivemos um chamado para seguir a Jesus, de formas diferentes. Uns vêm por uma enfermidade, outros vêm à igreja por uma necessidade de ter alguém para ouvir ele. Outros vêm seguindo a esposa, né, Mônica? Outros vêm seguindo a esposa, mas está sendo chamado por Jesus, tá? Esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês, o chamado de Jesus. Se vocês puderem abrir a Bíblia em Mateus 11, 28, que é um versículo muito conhecido. Mateus 11, isso é bem conhecido esse versículo. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mais um chamado de Jesus, falando que era para todos nós irmos a eles. Muitas vezes a gente pensa cansado, porque eu estou cansado da vida, tá? Mas esse cansado, ele abrange muitos itens, para nós, fisicamente, tá? Quando a gente está na terra. Pode ser um cansado de trabalho, cansado de uma doença, cansado de uma viagem constante para ir e voltar todo dia do trabalho. Isso é um cansaço também, tá? E Jesus está constantemente chamando, venha, venha. Porque quando você começa a ouvir Jesus, todos esses problemas que você acha tão grave, é deixado de lado. É deixado de lado, eles somem. Eu senti muito isso na minha vida, quando a partir do momento que comecei a frequentar a igreja, tudo. A gente está numa pandemia e praticamente a minha parte da conversão se aconteceu na pandemia praticamente. O meu aprendizado foi praticamente tudo na pandemia. Então foi um dos momentos mais graves do mundo. Eu ouvi mais e mais e fui chamado para estar com Jesus, inclusive chamado para estar pregando para vocês. Então esse é um chamado constante. Quando atendemos ao chamado de Jesus, tudo começa a mudar, nossa vida, os problemas. Nesse momento, é deixar nossas convicções, a gente tem que deixar nossas convicções de lado, tá? Esse é um dos itens mais importantes quando a gente recebe o chamado, é deixar tudo que a gente aprendeu no mundo e deixar do lado. Eu tenho um provérbio, né, que eu sempre guardo comigo, é o primeiro provérbio que eu tenho anotado no celular.
primeiro provérbio. É um provérbio que eu falei para o pastor outra vez, que eu sempre vou falar. Uma primeira vez que o irmão Mário pediu para me ler um versículo aqui na igreja, eu li esse provérbios, tá? Que é o provérbio 3, 5. Provérbio 3, 5. Provérbio 3,5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te atribes no teu próprio entendimento. Olha que interessante, né? Então, quando a gente recebe um chamado, muitas vezes a gente não entende e fica tentando achar uma forma de compreender, mas com a nossa mente terrena e não com a nossa mente espiritual, tá? A gente está na igreja, a gente quer ser um seguidor de Jesus, porque a gente quer seguir o nosso líder, o nosso mestre, que é Jesus Cristo. E tem um exemplo de que quando a gente não segue bem o nosso Jesus, ou quando a gente não segue bem o nosso pastor com os ensinamentos que ele nos dá, alguns problemas podem acontecer, tá? Imagina, por exemplo, um time de futebol. Eu gosto de futebol, entendeu? Tem muitos aqui que gostam. Cheio de craques. Aí está o técnico lá, tentando colocar um esquema tático para eles. E eles os jogadores não estão à disposição e não querem seguir esse esquema tático. Não haverá sucesso. Eu tenho certeza disso. O Rodrigo e o Nil lembram, Romário, Edmundo e Sávio, né? Ataque dos sonhos. Não funcionou, porque eles não estavam dispostos a seguir o mestre deles. Se a gente não tiver disposto a seguir o nosso mestre Jesus Cristo e não deixar nossos entendimentos terrenos de lado, dificilmente vai dar certo, porque depende de nós também. A gente tem que pensar. Em Lucas, do 9, do 57 ao 62, muitas pessoas naquele texto ali, de Lucas 9, 57 a 62, demonstravam interesse em seguir a Jesus. Mas quando recebiam o chamado, eles não estavam dispostos a largar tudo por Cristo. Eles não estavam dispostos. Quando Jesus nos chama, Ele espera uma mudança, tá, irmãos? Ele espera uma mudança. E essa mudança, a gente vai aprendendo gradativamente, tá? A gente vai crescendo gradativamente, a gente vai se desenvolvendo gradativamente, tá? A gente vai aprendendo. Aí entra, irmãos, o terceiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês essa noite, que são os ensinamentos, se apegar aos ensinamentos. Neste momento, quando falamos em ensinamento, eu poderia simplesmente falar, leia a Bíblia. Concordam? Simplesmente falar isso. Mas eu vou dizer uma coisa a mais. Eu afirmo, tem que ler a Bíblia. Tá? Não é simplesmente ler, tem que ler a Bíblia todos os dias, constantemente, para você poder aprender, para você ter o conhecimento que Jesus Cristo nos deixou. Tá? Isso é uma obrigação nossa, é onde está todos os ensinamentos que a gente busca. A semana passada, eu estava ouvindo um programa de televisão, não lembro qual, e teve uma matéria que falou assim: para começar o ano, a gente precisa esvaziar a nossa mente. Esvaziar a nossa mente. Interessante. Falei, como vamos esvaziar a nossa mente? Aí, foram procurar um psicólogo, um psiquiatra, com altas graduações, formado em Harvard e assim por diante, né? E o que ele disse? Que para esvaziar a nossa mente, temos que ser perdoador. Mas peraí, ele não precisava falar isso para nós. Está na Bíblia. É um dos mandamentos de Deus, que nós sejamos perdoadores. Está lá, simples. Então, irmãos, para dar continuidade, olha o versículo 28 ao 32 do texto que nós lemos. 28 ao 32.
faz falta aquele microfone de lapela, viu, pastor? (28, 32) de Lucas 14, tá? No versículo entre o 28 e o 32, está falando sobre vários procedimentos de preparação, tá? Onde as pessoas tinham que ficarem atentos de tudo o que estava acontecendo e se planejar para uma solução. Quando a gente fala em ensinamento, nós temos sim um planejamento aqui na nossa igreja, tá? A igreja tem todo um planejamento de ensinamento. Tem os cultos, tá? Tem o culto de domingo, tem o culto de terça-feira, tem a escola bíblica, nem fala, né? Que planejamento. O pastor tem a preocupação de comprar as revistas, de a gente discutir tópicos por tópicos. Para o quê? Para um crescimento. Então, no versículo 28 a 32, fala isso. Planeje antes de você tomar atitudes que possam te contrariar depois, que possam te prejudicar, tá? O planejamento da nossa vida é necessário. Precisamos, com esse planejamento, a gente vai buscar o quê? Buscar um crescimento espiritual, tá? A gente vai crescer, a gente vai aprender com a palavra. Então planeje. Por que não planejar ler a Bíblia durante o ano, tantos capítulos por dia, tantos versículos por dia, até que você consiga ler a Bíblia e consiga entendê-la, tá? Então a gente tem que ter um planejamento para a gente crescer. A gente tem aqui, que faz parte do planejamento, tem nossos pastores, tem todos os cultos. Tudo isso vai ser para um crescimento espiritual nosso. Antes de concluir, eu gostaria que vocês abrissem mais um versículo, tá? João 6, 26. João 6, 26. João 6, 26 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Interessante esse versículo, né? Por quê? Quando a gente quer ser um seguidor de Jesus, e a gente está aqui na igreja, ou a gente começa a ler a Bíblia, tá? A gente procura um crescimento espiritual. Muitas pessoas muitos não. Infelizmente, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, tem muitos que procuram crescimento físico, tá? Crescimento de patrimônio. E Jesus não ofereceu isso para nós. Para vocês verem, quando a gente falou do jovem rico, ele propôs o quê? Que o jovem rico vendesse as suas coisas para que fosse um seguidor dele, tá? Isso que Jesus nos propõe, que a gente procure sempre imitá-lo, procure sempre segui-lo. E para segui-lo, a gente tem que fazer o que ele fez. O que ele fez? Ele ensinou os discípulos que os discípulos deveriam pregar o evangelho para todas as coisas do mundo, tá? Deveriam pregar o evangelho e deveriam amar, deveriam perdoar e assim por diante. Então tem muitos ensinamentos que a gente vai ter que buscar na Bíblia para que a gente tenha um crescimento gradativamente, um crescimento dia a dia de tudo que a gente faz, de tudo que Deus, que o Pai nos ensina. Para concluir, tem mais um versículo, que é Lucas 14, 34, tá? Que é o último versículo que a gente leu, o 34. Lucas 14, 34, que ele fala assim: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor. Como restaurar-lhe o sabor. O verdadeiro discípulo, ele cumpre o seu propósito de vida, tá? E se a gente está aqui e a gente quer ser um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus Cristo,
a gente cumpriu o seu propósito. E qual que é o seu propósito quando ele fala em sal aqui? Espalhar o evangelho por todas as partes do mundo, tá? Esse é o propósito. Eu vejo muito esse ato de a gente levar o evangelho para todas as partes do mundo como um ato de formiguinha, tá? Mas que esse ato de formiguinha não pode parar. Ele pode ser comparado também como uma teia de aranha. Então a aranha está lá central, tá? Mas vamos colocar aí nesse sentido que é a palavra de Deus central. Se a gente passar na primeira fileira, como Jesus passou e falou assim, levou todos os ensinamentos para os discípulos, para os 12, ele começou com os 12. Esses 12 levou para mais 1.000, 2.000, 3.000. Esses 2.000, 3.000 para 5, 10.000 e está se espalhando pelo mundo. Só que o que acontece? Se um fiozinho daquela teia quebrar, ela começa a se desmoronar. Então a gente não pode deixar a palavra que Jesus nos ensinou morrer na igreja. Não pode deixar, a gente não pode deixar ela ficar só até a porta da igreja. Tem que levar para fora. Ou seja, irmãos, a gente tem que dar continuidade em todos os ensinamentos que Jesus Cristo nos ensinou. E a última coisa que eu pergunto para vocês, a última coisa, quem vocês irão seguir? Esse é o último item, quem vocês irão seguir? Se somos cristãos, como dizemos que somos, temos que ser seguidores de Cristo, espalhar a palavra dele pelo mundo, temos que amar, temos que perdoar, temos que ser um reflexo dele, temos que ter um bom comportamento, como a Mônica falou na terça-feira, tá? Temos que ter o sentimento de quando estamos fora da igreja, o sentimento de estar presente na igreja, tá? Isso é ser um discípulo de Cristo, isso é ser um discípulo de Cristo. Essa é a minha visão de ser um discípulo de Cristo, essa é a visão da Bíblia. Amém, irmãos? Quem eu vou chamar? Acho que é a Cris. Doutora Cris, vem, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer por a Tua palavra, por tudo que o Senhor tem me ensinado, Senhor, nesses dias, Senhor. Pela força que me deu, Senhor, nessa semana para superar todas as dificuldades, essas dificuldades que tentaram, de alguma forma, Senhor, não me deixar estar aqui hoje, mas elas não conseguiram graças a Ti, Pai, que manteve eu firme no Teu caminho, Senhor, sentindo a vontade de estar aqui, de vir trazer a palavra que o Senhor tocou no meu coração dia a dia, Senhor, Pai. Eu agradeço por cada momento, por tudo que tem feito na minha vida. Peço, Senhor, que abençoe os irmãos que estão na live, que estão aqui na igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a paz. Boa noite. Vamos fazer nossos pedidos de orações. A irmã Fátima pediu pela família, a igreja, palavra da vida, pelos familiares que não conhecem Jesus ainda, né, pelos missionários, pelos nossos pastores, pelo netinho dela, Leonardo, pela saúde. Ela pediu pela saúde dela, da Vivi. Eu peço oração também pela Cida, né, Cida? Que Deus te restaure. Pela dona Ana, pela dona Marlene, pela dona Zuíla, pela Luísa, pela dona Lourdes, pela Kelly e por tantos outros. Pelo pai da Simone, eu não lembro o nome dele. Seu Armando, toda vez eu falo pai da Simone, porque eu não lembro o nome dele. Né? Que Deus abençoe ele também, que ele seja restaurado. E todos aqueles que estão enfermos. Gente, também peço pelo nosso Brasil, que não está fácil. Peço que os irmãos estejam orando, fazendo um clamor pela cidade de Manaus, ali pelo Amazonas. Gente, hoje eu estava comentando com o Cido. O coração dói, gente, em ver o que está acontecendo ali naquela cidade. Só Deus para ter de misericórdia, né? É tanta gente indo embora sem conhecer a Deus. Tantas pessoas que conhecem a Deus também estão indo embora, né? E dói o coração em ver tanta gente indo embora daquela forma, né? Dessa doença, não dá nem para a gente explicar o que.
Mas que Deus tenha de misericórdia pela cidade de Manaus, da Amazônia ali, pelo nós, né, aqui também, pelo nosso São Paulo, nosso Brasil inteiro, que não está fácil, gente. E eu peço para vocês, se cuidem, que essa doença não é fácil. Não é fácil. É difícil até de falar. Mas Deus sabe, Deus está no controle, eu creio que Deus está no controle. E Ele vai fazer a obra, em nome de Jesus. Alguém aqui da igreja quer pedir oração? Cíntia? Pelo grupo de louvor? Cida? Pelo irmão das... Ah? Amém. Como é o nome dele? Edmilson. Deus abençoe. Você esteja orando aí, viu? Edilza, dá uns cutucão nele. Quem mais? Alguém que mais? Quem mais quer oração? Pela família do Rô. Mais alguém? Amém. Então vamos orar, gente. Quem puder ficar de pé, pode. Vamos fazer um clamor aqui. Deixa a Cidinha. Né? Que Deus venha ter de misericórdia, principalmente por esse povo. Amém? Pai amado, estou aqui, Senhor Deus, clamando a Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui clamando a Ti, Senhor. E sabendo, Pai, que Tu está entrando com providência, Pai. Porque Tu já sabe, mesmo antes da gente pedir, Tu já sabe o nosso coração. Tu sabe o que nós desejamos. Tu sabe o que nós queremos, Senhor Deus. Pai, visita essas pessoas que aqui foi mencionada, essas famílias que não Te conhecem ainda. Pai, que Tu venha repreender todo o mal, toda a cilada de Satanás sobre a vida deles. Tira todos os vícios, Senhor. Visita agora nesse momento o irmão da Cida, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo o mal, Pai, toda cilada de Satanás sobre a vida dele, Pai amado. E que ele venha ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. E todas essas famílias que não Te conhecem, mas que o Senhor vai tocar o coração deles e vai trazer ele para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida, Pai, cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja. Pai, a palavra da vida, Senhor Deus. Oh, Pai, as famílias, Senhor, que o Senhor venha guardar. Que o Senhor venha livrar de todo o mal, Senhor. Pai, eu Te peço pelo grupo de louvor, que o Senhor venha capacitar eles cada dia mais, na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, guarda cada um, Senhor, cada um, livrando eles, capacitando eles na Tua presença, usando a vida deles, Senhor, na Tua presença. Pai, eu Te peço também pelos missionários que levam a palavra por esse Brasil afora. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha protegê-los, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha usá-los, Pai, na Tua obra, Pai, abençoando e guardando eles, Senhor. Pai, Te peço pelos nossos pastores, pelas famílias dele, Pai, pela família do nosso pastor Clenaldo, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha abençoá-lo. Pai, eu Te peço também pela vida do nosso pastor Aparecido, que o Senhor venha cada dia mais abençoar, que o Senhor venha, Pai, guardar, livrar ele de todo o mal, Pai. Pai, em nome de Jesus, Te peço, Senhor Deus, que o Senhor entre com providência em cada situação, Pai. Em cada um, Pai, em cada aqui no nosso Brasil, Pai. Pai, cuida, Senhor. Pai, Te peço também por essas pessoas que estão enfermas. Pai, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha cuidar, Pai, dessas pessoas. Visita, Pai, visita essas pessoas que estão aí, Senhor Deus, nos hospitais. Pai, que o Senhor venha repreender, Pai, toda enfermidade. Pai, eu Te coloco também o pai de o sogro de uma amiga minha, Senhor, que está na UTI. E os médicos não deram mais chance, Senhor Deus. Mas eu creio, Pai, que Tu está no controle. E Tu sabe todas as coisas, Senhor. Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda cilada de Satanás, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Pai, Te coloco nesse momento também, Senhor Deus, todo Manaus ali, Senhor. Pai, tem de misericórdia.
Pai, é tanta situação ali, Senhor Deus, precária. Pai, usa aqueles médicos, cuida deles, Senhor Deus. Repreende toda enfermidade por aquele povo, Pai. Tende misericórdia, Senhor. Misericórdia pelo aquele povo. Não só por Manaus, mas ali pela Amazônia, por todo o Brasil, Senhor. Que essa doença, Pai, cesse, em nome de Jesus. Pai, cuida do teu povo. Pai, repreende, Pai, toda cilada de Satanás sobre o teu povo, Senhor. Pai, é tanta situação, Pai, que Satanás coloca, mas eu creio, Pai, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, te peço também, Pai, por essas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor venha entrar com providência na vida deles, no seu lar, que se eles não te conhecem, Pai, que eles venham te conhecer e saber que Tu é Deus, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que cuida, Pai, todo momento. Pai, em nome de Jesus, cuida de todos nós, Senhor Deus, abençoa e nos guarda, para a honra e glória do Teu nome. Te peço também pela minha família, Senhor, pelos meus filhos, pelas minhas netas, pelo meu genro. Pai, que o Senhor venha nos guardar. Te peço pela minha vida e pela vida do Cido, pela vida do Guilherme. Pai, que o Senhor venha guardar cada um, Senhor Deus, livrando e o protegendo em nome de Jesus. Nos guarda e nos livra, Senhor Deus, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor Deus. É que eu te agradeço, desde já, Pai, e crendo, Pai, que Tu já entrou com providência nessa situação que está acontecendo. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor? Glória a Deus. Deus, Ele é muito bom e Ele tem nos dado oportunidades, Ele tem dado oportunidade ao povo de seguir a Jesus, como foi falado hoje, mas nós temos visto também que mesmo em meio ao que está acontecendo, o povo não clama por Deus. É como se Apocalipse estivesse se cumprindo. Hoje nós vimos algumas reportagens e é difícil, irmão, você e irmã, não sentir a dor do próximo. Você vê pessoas comemorando porque o parente foi transferido de helicóptero para não morrer naquele hospital para um outro hospital. Morrer por algo que Deus deixou de graça para nós. O ar, o oxigênio. Famílias desesperadas correndo para comprar cilindro para os parentes não morrerem. E as instituições, os governadores estão dizendo, se cuidem, usem máscara. Nas igrejas, os pastores sérios estão dizendo, use máscara, se cuide. Aqueles que não são sérios estão dizendo que isso não é nada. Se cuidem, irmãos. Se cuidem. Eu estarei orando esse final de semana até domingo para a gente começar um calendário semanal de oração mais uma vez pelo nosso país. E o interessante é que ser seguidor de Jesus é nesses momentos fazer o que Jesus faria. Já se perguntou o que Jesus faria? Ele ia orar. E ele disse para nós que com fé nós orássemos pelo enfermo, ele seria curado. E isso foi dito para a igreja do Senhor, para os seguidores de Jesus. É duro, irmãos, a gente conhecer pessoas e ver a pessoa partir
Então não pense, eu vou ali em Parelheiros, eu vou sem máscara. Não pense. Quem já pegou e pega de novo, está partindo, porque não fica imune. É só 5 meses no máximo. Que nós estejamos orando durante esse final de semana pelos nossos irmãos patriotas do norte, nordeste, sul, sudeste, leste e oeste, e pelo mundo, irmãos. Quantas pessoas nós não conhecemos e que Jesus nos chamou para nesse momento clamarmos a Ele, mas a igreja de Jesus está adormecida, está igual o que diz lá na bandeira, deitada em berços esplêndido. Não, irmãos, se você assiste o jornal e vê alguém chorando porque perdeu um ente querido e você não se condói com a dor do outro, você ainda não aprendeu o que é ser cristão. Se você vê alguém morrer por causa dessa coronavírus e você anda sem máscara, você não ama sua família, você não ama seus irmãos em Cristo, você não ama seus filhos, você não ama seus pais. É simples assim. Se você viaja para lugares aonde está ruim, é porque você não ama seus pais, seus parentes, seus irmãos. Esse momento é o momento de nós sermos cristãos, como foi dito aqui. Que a igreja de Jesus se levante e clame: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar e chorar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, o vosso coração. Não é? Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, queremos te bendizer, queremos te exaltar e glorificarmos o teu nome, pois o Senhor tem nos dado oportunidades, ó Deus, de nesses momentos difíceis, como igreja, como teu povo, que se chama pelo teu nome, Senhor, clamar ao Senhor pelo nosso Brasil, ó Pai, clamar ao Senhor pelos países que também estão passando coisas iguais, semelhantes, ou até mesmo pior do que nós, Senhor. Ó Deus Santo e amado, que a tua igreja, que foi chamada para te seguir, ela seja acordada em o nome de Jesus, para clamar ao Senhor, ó Deus Santo e amado, pela uma cura, pela uma restauração, em o nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para salvar este povo da mortandade, Senhor, que tem assolado, Senhor Deus, de dia à noite. Deus, que o Senhor coloque, ó Deus, no coração dos governantes, Senhor Deus, seja ele lá quem for, que o Senhor coloque temor e tremor diante de ti, Pai, para que eles deixem, Senhor, das picuinhas, Senhor Deus, e olhe para o povo que está sofrendo, para o povo que está morrendo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem tido misericórdia, porque a tua misericórdia se faz presente nos dias de hoje, Senhor. Mas eu te peço em o nome de Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, misericórdia da nossa nação, misericórdia do mundo, Senhor Deus. Somos pecadores, Senhor. Somos pecadores e erramos e pedimos perdão e erramos de novo, e não tem um outro para quem nós possamos recorrer, a não ser o Senhor, que é nosso Pai e eterno Salvador. Somos imperfeitos, mas somos teus filhos e clamamos ao Senhor, Pai. Em o nome de Jesus,
Ó Deus, que esta pandemia cesse em o nome de Jesus. Mas, Senhor Deus, que a glória e a honra não seja de nenhum governante terreno, seja tua, Senhor. Pois o Senhor está no controle da vida, Senhor Deus, santo e amado Pai. Mesmo que o homem erre, mesmo que o homem construa algo que autodestrua o próprio homem, como nós temos visto, Senhor Deus, no decorrer da história da humanidade, o Senhor continua eternamente no controle de todas as coisas, Senhor. Ó Pai, como igreja nós clamamos neste momento, Senhor. Nós não podemos confiar no homem, mas no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, o poder não está em mim, o poder está no Senhor. No teu querer e no teu efetuar, Senhor Deus. Deus, em o nome de Jesus. Ó Deus, que esta pandemia cesse, que o homem acorde e tenha temor no coração, temor do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Desperta, Senhor, a tua igreja em o nome de Jesus, para a tua igreja também clamar ao Senhor, para o povo parar de olhar para as coisas seculares, parar de buscar a felicidade aonde não se tem felicidade, para pararem de buscar enriquecimento, juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, ó Deus, e estão esquecendo de juntar tesouros no céu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, Senhor, ó Deus, nós iremos perecer, pois o homem que governa o país, que governa o mundo, Senhor, não sabe governar, Senhor Deus, a não ser para o seu próprio ego, Senhor Deus. Mas o seu governo, Senhor Deus, olha para o pobre, humilde de coração. O Senhor olha para aquele que clama, para aquele que chora, ó Deus, sedento da tua justiça na terra, Senhor. E em o nome de Jesus eu oro, pedindo ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus tua igreja seja despertada, Senhor Deus, que o teu povo se levantem no poder do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta mortandade que assola ao meio-dia, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, seja dissipada em o nome de Jesus. Ó Deus, que o povo se arrependa dos seus pecados e se convertam ao teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui clamando ao Senhor, pois é honroso, Senhor, poder falar com o Senhor, poder orar ao Senhor, poder pedir ao Senhor, pois somente o Senhor tem caminhos de salvação, ó Pai. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu servo, obrigado pelas meninas e os meninos que serviram ao Senhor com os louvores hoje. Obrigado, Senhor Deus, pelo domingo que vai começar novamente, Senhor Deus, louvor, adoração, palavra, ministração, mas que a tua igreja seja despertada em o nome de Jesus. Ó Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua igreja, e a tua igreja diz amém. Vamos em paz, em o nome de Jesus. Aleluia.